Bom dia, que a paz de Deus seja com todos nós, por toda a nossa vida, como sempre. Nesse instante, vamos dar início ao nosso estudo do nosso domingo na nossa Casa Vinha de Luz, hoje 11 de outubro, nessa manhã ensolarada, onde nós nos reunimos para nos encontrar com Jesus. Hoje, como nós estamos iniciando o mês de outubro, o nosso estudo da manhã de hoje vai ser em torno da vida do nosso famoso irmão Allan Kardec. Mas antes de iniciar o nosso estudo, nós vamos estudar a nossa página de preparo de ambiente e fazer a nossa prece de abertura, como sempre. Pode ler. Nosso livro é o Vinha de Luz, é pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, Psicografia. A nossa lição aqui é a 87. Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Está em Jesus, palavras de Jesus, Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúne-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti e ponderai. Depois disso, naturalmente, estarei prontos a vigiar e orar com proveito. Assim. Acendeu já. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por essa manhã maravilhosa, que as palavras possam atingir a todos os corações, que afinal de contas estamos unidos dentro dessa doutrina, e principalmente agora que nós estamos um pouco afastados da nossa casa, que nossos corações estejam mais próximos possíveis pelo pensamento e pelas nossas orações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nesse instante, bom dia mais uma vez. Estamos dando início ao nosso estudo dessa manhã, com todo amor, com todo carinho. O nosso assunto de hoje é Allan Kardec. Como esse mês iniciou já com a data do seu nascimento, dia 3 de outubro, depois nós tivemos lembrando a queima dos livros em Barcelona, no dia 9, e hoje nós estamos conversando sobre esse mensageiro da paz. Ele se fez mensageiro da paz. Então, nosso querido Allan Kardec, ele veio ao mundo no dia 3 de outubro de 1804, na França, na cidade de Lyon. e foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail,
Aos 10 anos de idade, ele foi levado aos estudos na Suíça e só retorna à pátria aos 18 anos de idade. Quando ele retorna à pátria, ele já retorna com as suas ideias, com seus pensamentos, com seu desejo. Como o objetivo dele era a educação número 1, e nós sabemos que o outro fator importante era a caridade, para que através da caridade se fizesse a paz, ele sempre teve o prazer de estudar para servir. Fundou e participou de vários institutos de educação e de pedagogia, trabalhou, lutou para aprender várias línguas que ele pudesse se dedicar com todo amor, com todo carinho a tudo aquilo que ele pudesse fazer pelo bem. E nós sabemos que o homem instruído, esclarecido, ele encontra paz com mais facilidade, desde que ele esteja desperto para Deus. Como a gente estava observando, ele não se afastou dos ensinamentos de Jesus. Ele sempre se dedicou. Introduziu métodos, aprendeu no Instituto Pestalozziano, na França, que era um dos institutos de ensino mais importante que existia na França e no mundo daquela época. A pessoa, quando estudava nesse instituto, ele aprendia pela sua nação e para o mundo onde ele estivesse. Aprendia várias línguas, estudava até botânica, ciência, magnetismo humano, tudo. A pessoa encontrava ali como uma fonte de conduta para o futuro da pessoa. Estudou já nessa época o magnetismo humano e era considerado ponderado homem de bom senso, sendo muito respeitado pela sociedade francesa. E esse seu respeito fez com que ele fosse sendo chamado a atenção, trabalhando, lutando e servindo sempre. Ele, através dos institutos que ele fundou, com a sua esposa, que era Amélie Gabrielle Baudet, sua grande parceira, ele veio à ruína, em vista de ter tido arranjado um sócio, e esse sócio era um tio dele que era viciado em jogos. Passou a trabalhar como contabilista, depois que foi todo o seu negócio fracassou, e ele começou a trabalhar pelo bem, pela felicidade, pela alegria de todos. Quando se dedicou aos estudos dos fenômenos mediúnicos, foi lançada em 1857 uma das obras mais importantes, que foi o Livro dos Espíritos. 1857. É considerado como um marco divisório na história do Espiritismo e da humanidade, né? Foi o pontapé inicial, assinando a partir de então como Allan Kardec. Nessa época ele passou a receber o nome que ele já usou em vidas passadas como Allan Kardec. Foi tido como louco, afastando-se dele muitos familiares e amigos. Essas ideias de querer criar alguma coisa nova sempre trouxe constrangimento. Em todos os grandes cientistas da face da Terra aconteceu esse fenômeno, essa desavença. Quando foi Santos Dumont, quando criou o avião, que planejou dar o primeiro voo, ele foi considerado desequilibrado. Como é que ele ia poder voar naquelas caixas de madeira mal feita, e ainda não sabia para que lado o vento ia puxar? Se juntou-se uma multidão para ver a loucura, assistir, uns apoiando e outros contrários à ideia dele. Assim foi também Allan Kardec, querendo se identificar com a vida espiritual. E o Livro dos Espíritos nos traz toda essa beleza que a gente precisa na vida. Por isso que foi ignorado. Muitos religiosos foram contra, inclusive, como a gente já citou, a queima dos livros foi a oposição do catolicismo,
que não aceitava que a pessoa se identificasse com os espíritos. Mas esse relacionamento com os espíritos, nós consideramos que ele já existia no mundo desde antes de Cristo, desde a época de Moisés, que já existia esse relacionamento. Existem livros que a própria igreja não aceita, que é o livro de Tobias, que conta a história dos espíritos acompanhando a nossa vida. E a igreja vem se opondo assim. Não estou criticando a igreja, estou criticando as pessoas que não aceitam identificar a verdade, se identificasse com a verdade. Nós agora estamos passando por essas convivências com os espíritos desse relacionamento. Todas essas pessoas que muitas vezes se recusam à mediunidade, a palavra mediunidade, para ilustrar, no momento, eles estão usando o dom da profecia, o dom de servir, o dom de amparar, está na epístola de Paulo aos Coríntios, que todos nós temos vários dons, e aquele que está conosco é que deve ser aproveitado para ser posto em prática. Então, as ocultas, conforme o depoimento, tiveram a honra da sua convivência, na média de esforço para ajudar quem quer que fosse. Ele trabalhava pelo bem coletivo, distribuía donativos em dinheiro sem se identificar, porque o fator predominante dele era a paz, a tranquilidade e o amor de Deus no coração. Muitas vezes acionou amizades para intervir a favor dos deserdados, injustamente vergastados sob o peso da calúnia e da infâmia, que era muito comum no passado, essas intrigas políticas e religiosas. Foi visto em lágrimas diante de um exemplar do Livro dos Espíritos enviado por uma pessoa que lhe agradecia pela doutrina e pela salvação da sua própria vida, pois ao tentar suicidar, o suicídio, atirar-se de uma ponte, esbarra com o livro na mureta, deixado ali por alguém que igualmente deixara de realizar o translocado por conta da presença daquele livro. E ele estava emocionado porque o livro tinha salvado essas duas vidas. Nós estamos hoje lembrando esses momentos que nosso querido missionário trabalhou no ano de 1869, 30 de março, com grandes problemas coronários, retornou à pátria espiritual pelas portas da desencarnação. E assim nós tivemos esse ligeiro relato da vida do nosso irmão, que trabalhou, lutou, procurou servir da melhor maneira possível através do esclarecimento. Em Obras Póstumas tem uma declaração da sua divindade de Jesus, é provada pelas suas próprias palavras. Ele ligou toda a sua tarefa santificante ao Evangelho de Jesus, aquele que me enviou, por quem dentro de todos o menor fosse o maior. Tudo aquilo que ele pôde fazer para exemplificar essa máxima de Jesus, aquele que me enviou. Ele considerava-se que seja enviado. Vinha a mim, a mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. E ele sustentava sempre esse ponto de vista, desse relacionamento com Jesus em todas as suas observações, para que fosse trabalhado o sentimento do nosso grande, a presença dos anjos de Deus, de Pai dos santos anjos. Ele lembrou em todas as suas passagens, que o nosso tempo é pouco para rememoriar todas as suas passagens. Ele trabalhou pela educação, porque ele considerava que a educação era a mola principal da humanidade para o progresso, para a pessoa encontrar a paz.
numa outra biografia dele, onde nós encontramos algumas referências a respeito, nós encontramos o capítulo 26, que fala justamente sobre esse fator da educação e a instrução, que achava que era indispensável a educação e a instrução. E essa educação que ele considerava as faculdades físicas e intelectuais, morais do homem, desenvolver pela educação dos bons sentimentos que Deus depositou em germe no coração de todos os seus filhos. Que é através da educação e da instrução, a gente vai se encontrar com a nossa razão. Só deixamos de encontrar, como às vezes a gente conversa aqui entre amigos, é quando a gente só lê. Existe muita gente que tem a cultura, mas não tira da cultura aquilo que lhe é, né, proveitoso, não é isso? Sempre existe isso. Então a placa na porta, não seja obstáculo. Aí a pessoa olha para a placa, está escrita, não seja obstáculo, ele para conversar na porta do hospital, é muito comum isso. Nas barcas, quando a gente desce das barcas, tem uma porção de placa avisando, mantenha-se afastado dessa escada, né? Cuidado, mas a pessoa passa e continua ali. Assim também, na nossa vida do dia a dia é assim. A gente, como essa semana nós estávamos aqui conversando, nós encontramos 1000 observações na nossa vida, entra no ouvido, sai no outro. Aí a gente chega perto do outro e pergunta, como é que eu devo fazer? Aí a gente diz, em tal livro está escrito, mas a pessoa lê, mas a observação, cuidado, perigo, a pessoa não está nem aí, não é? Então ele enobreceu, a questão dele era enobrecer o homem, sobre compreender os fundamentos das lições. Aqui ele nos fala, a questão social não tem, pois, o ponto de partida de formar tal a instituição, mas está todo no melhoramento moral dos indivíduos. O que ele queria era isso, que a gente entendesse, se moralizasse, né? Moralização é elevar o nosso pensamento com todo amor, com todo carinho, com toda gratidão, elevar o nosso pensamento, enobrecer a nossa alma no caminho. A verdadeira chave da felicidade do gênero humano, porque então os homens mais cogitarão de se prejudicar reciprocamente. Não basta que cubra de verniz a corrupção, é indispensável extirpar. Então, se a gente soubesse, tivesse consciência, nós estamos passando agora por isso, se a gente soubesse os danos que a gente provoca por falta de compreensão e de respeito, não se praticaria, não é isso? De maneira nenhuma, a gente evitava. O princípio do melhoramento está nas crenças, porque constitui o nível da ação, modifica os sentimentos. Também está nas ideias, nos ideais incultados desde a infância, quer dizer, a gente vai treinando, se aquela criança, agora mesmo, nós estamos vendo que está dentro do nosso grau de evolução, mostrando agora no grupo rural, a meninazinha que nasceu, se dedica aos estudos e tem uma verdadeira admiração pela agricultura e pelo plantio de café. Conhece todas as qualidades de café, sentada no meio do cafezal, cultivando. Já nasce com essa índole, com esse desejo, com essa vontade. Eu estava lembrando ontem, talvez apareça hoje no Fantástico, o garoto que ia fazer parte desse coral da Orquestra Sinfônica, né? A Orquestra Sinfônica. E esse meninozinho, nós notamos que é o grau de evolução dele, não é? É o grau de evolução, ele nasceu assim. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Estudar para compreender os que não estão dentro dessa altura, os que não cultivaram essa nobreza. Embora a linguagem escrita e falada se confunde, os vocábulos da educação e instrução,
usando comumente a primeiro pelo segundo, entre as diferencia entre os significados de Rivail sabia disso, como por exemplo, o final do trecho que acabamos de descrever. A respeito dos dois vocabulários, eis como se expressava, né? A instrução, mais especialmente, é a aprendizagem da ciência e a educação, a aprendizagem da vida. Nós precisamos, acima de tudo, cultivar essa beleza dentro de cada um de nós, porque eu, por exemplo, eu passava na Rua 7 de Setembro, tinha uma placa na parede da livraria Freitas Bastos, uma placa grande dizendo: quem não lê, mal fala e mal vê. Eu achava linda aquela placa. Mas por quê? O que é que tem a ver uma coisa com outra? Eu acho que aquilo é propaganda para vender os livros, não é isso? Dá uma impressão, mas não era. É porque quem não lê, mal fala, mal vê mesmo. A pessoa que não lê não se esclarece, não enxerga a vida. Tem tanta coisa linda, né, no mundo que a gente vê através da leitura. Esses dias eu estava lendo a história de Paulo de Tarso, a beleza do seu desenrolar, da sua trajetória, por onde ele passou. Ele dizia: vai, persevere, não fuja do seu compromisso. O Leon Denis, ele trabalhou também lutando para esclarecer os trabalhos do nosso querido Jesus e de Kardec. E Kardec foi perseverante com o ponto de vista dele. Escreveu várias obras de gramática, ciência, magnetismo, convidou grandes cientistas para trabalhar junto com ele essa beleza espiritual que ele queria trazer, o esclarecimento de fora da caridade não há salvação, e nós sabemos que a caridade é o caminho dessa paz que nós desejamos, que nós lutamos por ela. É preciso que haja entendimento, que haja compreensão, que haja esse despertar da nossa consciência. Não cultivar negatividade, jamais ele deixou se abater por isso. Mesmo derrotado, falido e doente, ele não deixou se derrotar. Nada, momento nenhum da sua vida, ele deixou se levar por esse sentimento. Então, há o esclarecimento, essa beleza, como a gente estava fazendo, era que todos tivessem a liberdade e acesso para que pudéssemos pôr em prática esse desejo de vencer, que muitas criaturas não têm. Muitos de nós, às vezes, nós nos preocupamos mais com a vida do nosso próximo do que com a nossa, mas que nós devemos analisar até que ponto a gente pode servir ao nosso próximo. Ele queria atingir a todos e ignorava o que tivesse no caminho. Como ainda ontem a gente estava fazendo estudo sobre as pedras que encontramos em nosso caminho, não tentar removê-las, tentar contorná-las com nobreza, com carinho e com amor. Nessa manhã de hoje, nós estamos lembrando o nosso grande missionário Kardec, que trabalhou por essa paz do mundo. Nessa obra, O Homem de Bem, mostra ele como uma das autoridades que trabalhou por essa paz, né? Por essa tranquilidade. Aqui tem vários personagens e um deles que está encabeçando em cima. O primeiro dos personagens é ele, Allan Kardec, que trabalhou através dessa grande centelha de luz. E nós ainda encontramos algumas observações que ele trabalha também por essa transição. É uma mensagem espiritual que veio para lhe ajudar. No livro Obras Póstumas, nós encontramos ainda aqui em Obras Póstumas essa beleza desse ensinamento. Agora chegou a hora de... Estamos encerrando. Da beleza desses ensinamentos, pelo amor de Deus.
que a nova geração, onde fala sobre a nossa nova geração que virá e vem trabalhar em cima disso. E nós às vezes ficamos pensando a regeneração da humanidade, tá? Já vou encerrar, só vou lembrar aqui, a regeneração da humanidade. Aonde essa regeneração da humanidade, o que nós entramos em conflito, que ele também naquela época, em 1857, já havia preocupação com a transição planetária. Esse estudo dado pelos Espíritos ajudando a ele, já foi para ajudar a humanidade e começar a se preparar para essa transformação, a regeneração da humanidade. Falta a chave para compreender o verdadeiro sentido. Nenhuma religião explica que a reencarnação é o caminho. Eles mostram que vai haver um cataclisma, vai desaparecer o globo terrestre com todo mundo em cima, não é isso? Mas não tem esse. A humanidade que atingiu é um dos seus períodos de transformação, naquela época já, no século XIX, né? E aí o mundo dos preconceitos e do egoísmo, do orgulho, do fanatismo, isso tudo vem sendo já trabalhado, mas a importância número 1 é a imortalidade da alma, que você tem esperança e confiança. Essa mensagem espiritual está no livro Obras Póstumas, na página 244, onde fala sobre o preparo que esses irmãos espíritos vieram trazer para Kardec, mostrando que ele estava no caminho certo, ele tinha procurado o caminho certo, como diz o nosso querido José de Anchieta, e o jeito de caminhar era esse, para fazer com que a humanidade aceitasse com dignidade e respeito essa transição planetária, com todo carinho, com todo amor, para o bem e pela paz do mundo. Muito obrigado, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos iluminando e agradecendo de todo o coração Deus ter concedido a cada um de nós a felicidade de ter uma criatura dessa no nosso meio, na nossa sociedade, nos ajudando e apontando o caminho do bem para a humanidade. Muito obrigado. Bom dia. Oração.